Mas antes da gente começar, eu preciso te contar algo. Então, se você já tentou criar um personagem, já deve ter sentido que ele tava meio paia. Mas você já se perguntou por que ele ficou paia? Então, como artistas, nossos gostos e principalmente nosso estilo é definido pelo que a gente vem consumindo ou o que a gente gosta de ver e como a gente tem vivido a nossa vida. E o burnout, cara, ou o clássico bloqueio criativo, acontece quando a gente está esgotado em alguma área, afetando todas as outras, principalmente o seu personagem e também o seu estilo, que nós temos quando a gente não faz uma pesquisa por referências, não pesquisa direito, não se aprofunda em algo. Mas quando se trata de um design de personagem de um nível monster, você entendeu a referência, pegou a referência? Eu entendi a referência. Devemos sempre assumir que há possibilidades que ainda não pensamos ou exploramos, para aumentar ao máximo o potencial de ter boas ideias e também para evitar as limitações de qualidade e as ideias paia. Então, como a gente faz a pesquisa nível monster? Caso eu e vários outros artistas separamos essa primeira etapa aqui da pesquisa em duas categorias: a pesquisa exploratória e a pesquisa expansiva. A pesquisa exploratória é ótima se você tivesse sem criatividade. Você vai fazer que nem você fazendo a aula de história no ensino médio. Mas confie em mim, é bem mais divertido do que parece. Porque os fatos históricos ajudam muito quando a gente quer entender como vive ou vivia um certo povo em um determinado tempo, porque assim a gente consegue trazer muito mais profundidade e fatos tangíveis para o personagem. Por exemplo, você está querendo criar um guerreiro viking. Aí, no caso, você começa a pesquisar palavras que, no Pinterest, no caso, que tenham relação com esse guerreiro. Por exemplo, armadura viking, machado, esse tipo de coisa, sabe? Só para você ter uma referência e poder começar a pegar as coisas que estão chamando sua atenção. Por exemplo, opa, esse capacete aqui eu achei legal. Aí você vai anotando. Toda imagem que você achar legal, você salva em uma pasta sua e você anota. Para depois você ir aprofundando mais na parte expansiva, que eu logo vou te falar. A expansiva, cara, você só vai pegar esses conceitos iniciais e você vai começar a expandir eles, começar a trabalhar. Como eu posso explicar isso daí de uma forma um pouquinho mais interessante? Ah, já sei. Em resumo, você vai se aprofundar nesses conteúdos, nessas ideias que você teve, para ver o que relaciona com elas. Por exemplo, onde um determinado povo vivia com tal coisa, ou como isso daqui surgiu, ou como é feito, sabe? Esse tipo de coisa um pouco mais detalhada que dá um complemento a mais para sua arte, entendeu? Um pouco de um detalhe mais lógico, um background. É mais nesse sentido. Uma forma mais fácil de você poder fazer isso daqui é separando as pastas funcional e conceitual. A referência funcional é as referências que podem te ajudar na questão visual da arte, onde eu separo ela em três tipos de subcategorias: técnico, complementar e estilo. A técnica se refere a qualquer conhecimento anatômico ou técnico que eu preciso saber para poder desenhar ou executar um conceito que eu pesquisei. Como, por exemplo, como funciona um músculo de um braço. Sério, cara, isso daqui é muito interessante, porque eu faço isso daqui para literalmente ter uma referência geral e entender como funciona o objeto que eu estou desenhando. E o complementar é todas as referências relacionadas a texturas ou formas que eu queiro utilizar para dar uma sensação de realidade ao objeto, que não sejam realmente direcionadas, como posso explicar aqui, ao que eu estou pesquisando em geral, que dão uma complementada, sabe? É literalmente complementar, ela complementa essa pesquisa. E a pesquisa de estilo? E no caso é só enfeites e padrões que eu achei legal, e é assim que eu categorizo as minhas referências funcionais. Mas isso é só metade do caminho. A outra metade é dedicada às minhas referências conceituais. E nessa categoria, o foco é no sentimento ou na atmosfera que eu quero passar. Isso pode incluir imagens abstratas, paletas de cores ou fotografias com um tom específico. Finalmente, como eu fiz isso no desafio do Léo? Olha, pra falar a verdade, eu separei isso daqui em três camadas. A primeira camada é essa que você tá vendo agora, que é a tela que eu tô. Essa camada é mais ou menos focada em tudo que eu quis manter para deixar tipo assim, beleza, é isso daqui que eu tenho que bater o olho e já tentar ver se eu resolvi ou não. Eu gostei mais de deixar tudo que poderia facilitar a minha visão geral sobre o projeto. Nessa parte aqui, eu decidi colocar toda a sensação ou o contexto que eu queria passar para essa arte, para me dar uma direção e também um norte de onde eu quero ir. E o terceiro ponto que você deve estar vendo é uma imagem de um lampião. Eu acho que é lampião. Não sei como. Quer dizer, é lamparina. Olha, essa lamparina aí é só uma referência que é literalmente o objeto que eu pretendo utilizar para poder fazer o meu personagem. Eu vou me basear nessa lamparina para poder compor a personagem, entendeu? No caso, eu deixei as regras e também os macetes que ganham mais pontos. Eu vou até mostrar isso daqui, porque a primeira
você colocar um chifrinho no personagem. A segunda é você divulgar nas redes sociais, como eu tô fazendo aqui. E a terceira, que eu acho que a que dá mais, que é você convidar um amigo para poder participar do concurso. Agora, beleza, vamos para a segunda camada, que é a minha organização semanal. E também é onde eu anotei a maior parte das minhas dúvidas relacionadas ao desenho, onde eu separei em duas partes, a parte escrita e a parte estudiosa e a parte de desenho. E também a questão das semanas. Como você pode ver, são 3 semanas, eu não conto muito com a semana 1 aqui, eu nunca conto a semana 1, para falar a verdade. Normalmente eu falo semana 0 essa daqui, aí eu começo. Por isso que só tem 3 semanas. É mais pra você entender o contexto, porque eu nunca considero a semana da organização. Nessa segunda aqui, como você pode ver, tem as características que eu vou pesquisar no movimento. Se você não sabe o que é movimento, volta lá pro meu vídeo, onde eu falo como criar personagens interessantes, que, bom, eu meio que explico o que é movimento, mas, em termos geral, seria a situação da época que eu tô querendo passar. Como você pode ver, o resto das semanas eu não deixei nada. O motivo disso é muito básico. Tem certas coisas aí que eu só vou descobrir quando eu realmente enfrentar o problema. Vamos falar assim, quando eu começar realmente a pesquisar sobre elas, que eu vou saber, beleza, é isso, isso, isso que eu tenho que pesquisar. Por isso que eu só deixo os tópicos. Aí depois disso daí eu vou refletir sobre o que eu tenho que fazer. Se a gente for pro lado direito do meu canvas, você vai ver isso daqui. São só as dúvidas que eu anotei que eu tenho de desenho. Eu deixei separado porque eu não sei em que ordem mais ou menos eu vou querer fazer. Mas se eu precisar revisar algum momento quais são as minhas dúvidas, já estão ali. Eu só deixei... isso me faz lembrar de uma coisa. Essa parte aqui embaixo que você tá vendo, alguns exercícios do livro do Léo, e eu achei que seriam muito interessantes eu deixar ali, que eu preciso estudar um pouco mais, para deixar minha arte um pouco melhor. E uma terceira coisa, esse comentário que você tá vendo aí na tela, eu falei 2 horas por um motivo muito básico. Eu literalmente vou estudar eu vou fazer esse desafio só por 2 horas. 1 hora focada só no desafio e a outra focada no meu estudo normal de desenho, focando bastante nessas atividades que eu deixei nessa parte de baixo aí. E agora a gente chega na última camada, que no caso é a mais importante. É onde eu vou escrever o personagem. No caso, eu separei tudo usando um template que já estava pronto aqui, para eu poder montar o personagem e deixar ele interessante. No caso, não tem nada ainda, porque eu tô primeiro elaborando a parte principal daquela página lá. Aí depois disso que eu já vou começar literalmente a elaborar o personagem. E uma última coisa aqui que eu considero extremamente importante também. Se você quiser esse template que eu estou usando para esse desafio, para poder participar ou para poder estudar mesmo, eu deixei ele no primeiro link da descrição. É bem baratinho, é só R$ 10 por esse negócio aqui que deu um trabalhão para montar. Mas, no geral, é isso daí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.